Vamos falar hoje dos fármacos antihipertensivos. Nós temos os grupos de medicamentos aqui, então, tem os inibidores da enzima conversora de angiotensina, os bloqueadores dos receptores de angiotensina, os bloqueadores dos canais de cálcio, os diuréticos tiazídicos e os poupadores de potássio. Esses grupos aqui são hoje primeira linha para tratamento de hipertensão arterial sistêmica. Dentro de cada grupo, nós temos alguns medicamentos. Então, dentro dos IECA, o captopril e o enalapril, dentro dos BRA, losartana e valsartana, dentro dos bloqueadores de canais de cálcio, amlodipina e nifedipina, dentro dos tiazídicos, o que mais usa é a hidroclorotiazida, mas também tem clortalidona e indapamida, e dentro dos poupadores de potássio, espironolactona, que é a principal, mas também tem amilorida e triantereno. Então, esses aqui são os principais fármacos de cada grupo. Se a gente for pensar em quais a gente utiliza, a escolha dos grupos antihipertensivos depende muito do estágio da doença que o paciente é avaliado, né? E aí que o paciente se enquadra. Então, sempre para estágios mais leves é escolhido monoterapia e para estágios mais avançados da doença, 2 ou 3 medicamentos. A gente vai optar pelo quarto medicamento sempre em situações de hipertensão resistente, onde o paciente não responde à terapia tripla. Então, IECA, BRA, bloqueador de canal de cálcio e tiazídico são os primeiros medicamentos a serem escolhidos. Lembrando que a gente nunca deve prescrever junto IECA e BRA. Então, sempre que o paciente estiver usando, é um dos dois, porque os dois atuam na mesma via, que é a via da angiotensina, renina, angiotensina, aldosterona. Então, sempre escolher um dos dois, mais bloqueador de canal de cálcio, mais diurético tiazídico, quando for adicionando mais fármacos. E, por fim, por último, o quarto fármaco seria um poupador de potássio. Então, aqui no quadro eu coloquei as principais reações adversas de cada grupo desses medicamentos aqui. Pensando nos IECA, eles vão causar tosse, não é uma reação tão comum, mas pode acontecer. Angioedema, que é uma reação mais grave, é menos comum, é muito raro, né? Mas é possível também, então tem que avaliar. E a hipercalemia, como eles atuam inibindo a ação, diminuindo a ação da angiotensina, pode acontecer uma diminuição também da ação da aldosterona e economizar o potássio. Então, essa hipercalemia pode acontecer. E sempre, então, avaliar potássio sérico e a função renal no início do tratamento com IECA, tá? Porque a função renal, geralmente, ela tende a não alterar, mas alguns pacientes podem ter um aumento da creatinina sérica no início do tratamento com IECA. Com os bloqueadores de receptores de angiotensina, as reações adversas até são parecidas. O que a gente não vai ter aqui é a tosse e o angioedema, mas pode acontecer hipercalemia e função renal alterada também. Por que não vai ter a tosse? Porque os BRA, eles vão direto antagonizar o receptor da angiotensina. Eles não atuam inibindo a enzima conversora da angiotensina, porque é essa enzima que degrada a bradicinina, né? Então, se a gente inibe a enzima, a bradicinina vai estar aumentada. Como os BRA não mexem na enzima, eles também não mexem na concentração da bradicinina. Sobre os bloqueadores de canais de cálcio, os principais riscos e reações adversas estão relacionados ao mecanismo de ação. Como eles antagonizam, não deixam entrar o cálcio dentro da célula muscular, eles fazem vasodilatação, né, no endotélio, por exemplo, das artérias. Eles agem mais em artérias do que em vênulas, sempre mais na irrigação do que na parte da capacitância venosa. E como eles relaxam muito, eles fazem muito relaxamento arteriolar, eles podem causar, então, hipotensão mais severa, tontura, cefaleia por causa da vasodilatação também, e uma das reações também que pode acontecer é o edema maleolar. Os diuréticos tiazídicos, eles causam bastante distúrbio hidroeletrolítico, né? Como todos os diuréticos podem fazer isso. Os principais que os tiazídicos causam é aumento do ácido úrico, aumento da glicose, aumento de lipídio, então hiperlipidemia, aumento do cálcio sérico. E o que eles diminuem? Potássio, sódio e magnésio. Isso por quê? Porque eles atuam lá no túbulo contorcido distal, que é uma porção mais distal do néfron, né? E essa porção é responsável por pouca reabsorção de sódio. Mas o que acontece? Os rins acabam compensando, os néfrons acabam compensando e reabsorvendo mais ácido úrico, cálcio e glicose nos túbulos proximais.
né? Então, eles fazem um sistema de compensação aí, por isso que tem coisa que aumenta e tem coisa que diminui. Mas os tiazídicos não fazem muita hipovolemia, né? Eles fazem uma perda de volume bem pouco significativa. E os poupadores de potássio, a gente tem, eles atuam mais no ducto coletor, lá no néfro, e aí o que eles fazem? Eles se ligam no receptor, a espironolactona especificamente, se liga no receptor da aldosterona e impede a ação da aldosterona. Então vai ter mais hiponatremia, vai diminuir o sódio sérico, porque aumenta a excreção do sódio, e poupa o potássio. Então, ele economiza o potássio, por isso que às vezes o paciente pode ter uma hipercalemia com o uso dele, né? E além disso, como atua em receptor de aldosterona, pode também atuar em outros receptores hormonais e pode fazer algumas alterações hormonais importantes, dependendo do paciente, né? Pode sentir ou não, como se for mulher, alteração menstrual, às vezes faz ginecomastia também em homens, então essas alterações podem atrapalhar um pouquinho. Então, esse aqui é o principal perfil entre os principais grupos dos antihipertensivos e os principais cuidados que tem que ter com o uso desses medicamentos.